Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Evanilda Oliveira, sou aluna da Unopar e faço curso de Pedagogia. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o meu relatório de estágio, qual eu tirei a nota máxima, assim também, como no projeto de extensão. Eu já fiz um vídeo, sobre o projeto e deixei aqui no canal para vocês. Já entrei aqui no portal e vou mostrar para vocês, tá, gente, a minha nota aqui do relatório. Eu fiz tudo sozinha, tá, gente? Tanto o relatório como o projeto de extensão. E assim, não foi fácil, tá? Mas não é impossível, tá, pessoal? A gente consegue fazer com muita calma e dedicação, dá certo. Aqui está a minha nota, tá? Eu tirei a nota máxima aqui no relatório de estágio, ele já foi corrigido. E então eu vou falar aqui um pouco para vocês, não vou mostrar todo o meu trabalho aí para poder servir de modelo, ok? E aqui então, tá, gente, nós temos esses arquivos, aqui no portal, aqui no AVA. E esses arquivos, tá, gente, eles ajudam muito a gente. Então, assim, se você não abriu, não leu, tá, abra e faça uma leitura. Mas se você não tem muito tempo, assim como eu recomendo aqui, tá, gente, só a ficha de acompanhamento e o plano de trabalho. Essa ficha de avaliação é somente para os alunos que vão para a sala de aula. O pessoal de gestão, tá, não precisa dessa ficha de avaliação. Então, gente, desse material aqui que eu usei, só foi mesmo a ficha de acompanhamento e o plano de trabalho. E aqui nessa abinha aqui de leitura, tá, tem esses textos aqui que vocês têm que abrir, que tem uma pasta compactada, você vai descompactar essa pasta e achar lá o seu curso e ler o texto, para vocês fazerem um breve resumo lá dentro, do relatório do estágio. Vou abrir aqui o plano de trabalho para mostrar, para vocês o que eu usei aqui de fato, para mim poder desenvolver o meu relatório. Como vocês podem ver, aqui está todos os cursos, da Unopar, mas esse vídeo serve também, para o pessoal da Anhanguera, e outras instituições aí que vão fazer no relatório do estágio. Então aqui, nessa planilha a gente vai encontrar o nosso curso. Como o meu, de pedagogia e é o 6º semestre, então o meu vai ser esse último quadradinho aqui, ó, 5º e 6º. Tá? Estágio curricular obrigatório 3, gestão educacional e espaços não escolares. Para o pessoal, que está cursando do 3º e 4º semestre, tá? Esse outro aqui de cima, estágio curricular obrigatório 1, educação infantil, beleza? E logo aqui embaixo, tá, gente, nós temos essa outra planilha aqui com as cargas horárias, e as atividades a serem desenvolvidas. Porém, para o pessoal aqui de gestão, tá, gente? O nosso plano de trabalho não é esse aqui ainda. Então, assim, quando vocês forem ler, tá, o plano de trabalho, leiam com atenção, com cuidado, porque senão vocês vão se embananar todinho. Então, o nosso plano de trabalho não é esse. O nosso começa lá na página 48. Deixa eu só colocar aqui, ó, pronto, aqui, ó. A partir daqui, tá, gente, da página 48, é que começa, então, o nosso plano de trabalho aí para o pessoal de gestão. E aqui, tá, gente, esse plano de trabalho diz que a gente tem que fazer 100 horas, Esse seria, então, o total da nossa carga horária aí do nosso estágio. E aqui, tem discriminado todas as atividades que a gente tem que fazer. Mas para facilitar, tá, gente, a minha vida, eu copiei, tá, esse plano de trabalho e colei lá no Word e fiz de um jeito, assim, que eu pudesse entender melhor. Então, eu vou mostrar aqui o meu para vocês. E aqui está o cronograma, tá, gente, que eu editei para ficar assim de um jeito mais fácil para mim entender. E nessa pastinha aqui também, tá, eu coloquei todos os materiais, tá, que eu iria, precisar para me poder fazer aí o desenvolvimento do relatório do estágio. Então, eu copiei, lá do plano de trabalho e coloquei aqui nessa pastinha e imprimi, tá, todo esse material. Eu mesmo preparei essa pastinha aqui, aí eu fui lá na papelaria e imprimi para me poder ir acompanhando, e assim foi mais fácil. Então, se vocês quiserem, tá, gente, usar aí esse cronograma, tá, pode printar aí a tela, tira a foto, para ficar mais fácil para vocês também.
E aqui então no plano de trabalho, né, diz que nós temos que fazer 100 horas. Porém, gente, essas 100 horas não é lá dentro da escola, na coordenação, na direção, tá? São apenas 60 horas na escola e 40 em casa. Aqui na atividade 1, visita a escola com a carta de apresentação. Eu coloquei aqui em vermelho, né, escola. Então, você fazendo isso, levando sua carta, né, de apresentação lá na escola, conversando com a diretora, com a coordenadora, já vai contar aqui, ó, 2 horas. Não é necessário você chegar lá e ficar sentado para cumprir 2 horas, tá, gente? Só vai lá, conversa e pronto, pode voltar para casa. Aqui na atividade 2, leitura obrigatória e produção de texto. Eu identifiquei que seria, né, em casa e já conta aqui, ó, 4 horas. Atividade 3, análise do regimento escolar com destaque para as atribuições do corpo diretivo e elaboração de texto referente à análise, né, escola. E fazendo essa atividade, né, já vai contar aqui, ó, 12 horas. Porém, né, esse análise do regimento, você só vai mesmo fazer a leitura ali na escola. Eu mesma, por exemplo, não li ele todo lá na escola porque ele é muito extenso, muito grande. Então, o que eu fiz? Eu tirei foto, quando a coordenadora saiu, eu peguei o telefone e tirei foto de todas as páginas e, na verdade, né, elaborei o texto em casa mesmo, tá, gente? Que eu tinha mais tempo e foi esse mais tranquilo para mim. Atividade 4. Entrevista com a equipe diretiva e equipe pedagógica e elaboração de texto referente às entrevistas. Já conta aí também 12 horas. E eu coloquei aqui, né, que seria feito na escola. Atividade 5. Observação da organização e supervisão da escola e elaboração de texto. Será realizado na escola, né, e conta 18 horas. Atividade 6. Observação de reunião pedagógica ou administrativa. Também na escola, conta 4 horas. Atividade 7. Elaboração de ata do que foi discutido na reunião e quais foram os encaminhamentos, né? Esse será feito em casa e conta 2 horas. Atividade 8. Observação da rotina da equipe pedagógica e elaboração de texto. Será feito na escola e conta 6 horas. E para fazer, tá, gente, essas atividades, então eu fui acompanhando lá o plano de trabalho e fui rabiscando, tá? Fui fazendo anotações, aí depois que eu fui me organizando para me desenvolver o texto. Então, assim, durante o dia só foi observação mesmo, né? E algumas coisas assim que eu fazia na escola, não era muita coisa não, tá? E aqui na atividade 9, elaboração de plano de ação, né, que será em casa e conta 18 horas. E a atividade 10, apresentação do plano de ação, né, à direção da escola, elaboração de relato. Esse aqui vai contar 6 horas, né, gente? Depois que você fazer no seu plano, você vai lá e vai apresentar, né, para a diretora. Ou a coordenadora, né? Então, aqui ainda tem atividade 11, né? Produção do relatório do estágio, que vai contar 16 horas, que será realizado em casa. Então, assim, para ser bem sincero para vocês, a maioria, tá, das minhas atividades foram feitas em casa, tá? A parte teórica, ok? Eu fiz em casa, que eu tinha assim, mais tempo, né? Para me pensar, para me organizar certinho. Então, lá na escola foi mais mesmo observação. E seguindo, tá, gente, o plano de trabalho ficou bem mais fácil. E aqui, então, nós temos, né, o orientativo, né, da atividade 2, que é a leitura obrigatória, que está lá na abinha, né, de leitura. Você vai abrir lá a pastinha, né, que está compactada, encontrar o seu curso e fazer um resumo, tá, da leitura lá e colocar dentro, né, lá do seu relatório de estágio. Aí vem aqui, né, o orientativo também para atividade 3. Então, assim, gente, eu fui acompanhando, fui rabiscando, né, aqui nessa folha aqui, porque eu imprimi, né, todo esse materialzinho aqui que eu preparei. E daí, então, eu fui fazendo, né, rascunho, rabisquei na frente, atrás, né, e depois eu fui me organizando. Vou mostrar aqui, tá, gente, o meu relatório já tudo pronto, né, corrigido aí para ajudar, né, vocês a ter um modelo aí para ir seguindo. Então, aqui nós temos a capa, a contracapa, né, que já é de praxe, vocês já sabem fazer.
E aqui, né, depois da contracapa, na terceira folha, tá, a gente coloca aqui esse textinho, tá, essa observação aqui, ó, relatório apresentado à faculdade, no par, como requisito parcial para o aproveitamento da disciplina de estágio curricular obrigatório 3, gestão educacional e espaços não escolares do curso de licenciatura em pedagogia. Não se esqueçam de colocar isso. Aí vem a cidade, né, o ano. Eu fiz, tá, gente, esse trabalho aqui em cima já daqueles outros, né, que a gente tem aqui, né, como modelo que a gente já faz, né, e eu já tinha feito também outros estágios, então eu usei em cima deles. Usei, tá, os mesmos trabalhos, tá, que eu já tinha feito. Aí só fui apagando, né, e atualizando aqui as informações. Aqui no sumário, a gente tem que ter muito cuidado, né, para colocar tudo na sequência certa. Então, aqui está o meu, tá, gente, vocês podem usar, tá, para fazer aí o de vocês. Utiliza aqui, tá, esse relatório como modelo, porque ele já foi corrigido, então assim, todo mundo vai ter que seguir, né, lá o plano de trabalho, então vai ficar igual, vai ficar a mesma sequência, então vocês podem, né, usar esse modelo aqui de sumário. Depois do sumário, vem aqui, né, a introdução. E aqui na introdução, gente, eu vou deixar uma dica aqui para vocês, tá? Eu recomendo vocês fazerem a introdução depois que vocês terminar, tá, o trabalho de vocês. Ou seja, depois que vocês fazer todo lá o corpo, tá, do desenvolvimento do relatório. Que daí vocês terminam, né, leiam com calma e daí vocês vão ter assunto, né, vão ter argumento para falar aqui na introdução. Porque a introdução, né, um breve resumo, é uma apresentação do seu trabalho e como é que você vai, né, fazer essa apresentação se o seu trabalho está todo em branco. Então, faça, né, primeiro todo o corpo do texto, leia, aí você faz, né, a introdução. E eu comecei dizendo, este relatório tem a finalidade de apresentar experiências adquiridas no estágio curricular obrigatório 3, gestão educacional e espaços não escolares, realizado na Escola Estadual Maria Sebastiana de Souza, no município tal, né, conforme o plano de trabalho apresentado pelo NOPAR durante o estágio, foi realizada as seguintes atividades, tais como relato das leituras obrigatórias, análise do regimento escolar, observação, ou seja, coloquei aqui, tá, gente, na introdução, todos os temas que estão lá no sumário. Eu não vou ler tudo, tá, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas aí vocês podem, né, estar pausando e lendo aí com calma. Próximo, relato das leituras obrigatórias. Esse texto, tá, gente, ele está lá na abinha de leitura, então você vai abrir a pasta, né, achar lá o seu curso, ler e fazer um breve resumo. Eu li, tá, gente, aquele material, copiei, dei Ctrl+C, Ctrl+V e coloquei aqui. E ainda pesquisei alguns assuntos também no Google. Coloquei lá, né, o mesmo tema, né, que foi sobre, né, o papel do pedagogo lá no Google. E pesquisei, li, né, vários materiais e fui copiando, tá, gente? Fui selecionando, né, as partes que eu achava importante e fui colocando aqui. Próximo, relato da análise do regimento escolar. Esse aqui, tá, gente? Eu fui respondendo as questõezinhas lá, que tem lá no plano de trabalho e depois eu montei aqui, tá, o meu texto com aquelas informações, com aquelas respostas. Como eu tirei a foto, tá, gente, do regimento, que a gente não pode levar para casa, ficou mais fácil, tá, para mim acompanhando e ir redigindo aqui o meu texto. Então, né, eu comecei dizendo, a Escola Estadual Maria Sebastiana de Souza, situada na rua tal, número tal, bairro tal, na cidade tal. A escola foi fundada em 2014, funciona em 3 períodos, né, organizados da seguinte forma, período matutino, né, aí no segundo parágrafo tem por finalidade oferecer um ensino de qualidade, utilizando-se, né, de metodologias inovadoras, né, e fui, né, gente, aqui fazendo aqui o meu texto, né, conforme as respostas lá das perguntinhas do plano de trabalho. E algumas informações também, tá, gente? Eu copiei direto aqui do regimento, né, e coloquei aqui no meu trabalho. Terceiro, relato das entrevistas com a equipe diretiva. Para fazer essa entrevista, tá, pessoal? Eu usei lá aquele modelinho que tem no plano de trabalho, que tem as perguntas, né, como modelo, né, de sugestão lá para a gente entrevistar, né, a coordenadora e a diretora. Então é esse aqui, ó, atividade 4, né, está aqui as perguntas, e daí, tá, gente, eu fui acompanhando certinho aqui, né, respondi,
nessa perguntinha e depois eu elaborei o texto, né, fazendo lá uma história, né, da vida, né, da coordenadora e da diretora. E foi uma entrevista muito rápida, acho que não durou nem 5 minutos, tá, pessoal? E daí, esse aqui foi muito tranquilo, tá? Aqui nós temos, né, nome completo, curso de graduação, tem curso de especialização, né? Então, assim, são perguntinhas muito fáceis, tá, gente? Tempo de experiência na escola, na função, né? São, na verdade, informações, né, da vida, né, da diretora e da coordenadora. Coisas assim, né, que elas vão responder ali de imediato para vocês. E eu comecei dizendo, no dia 24 do mês de março de 2023, realizei entrevista com a coordenadora pedagógica fulano de tal, onde a mesma é graduada em pedagogia e se formou no ano de 2011, possui pós-graduação em psicopedagogia e clínica. Então, gente, está aqui, tá o meu modelo já prontinho, né, para vocês aí seguirem. E de repente pode até fazer igual, só trocar aqui, né, as informações, né, que são diferentes, mas assim, algumas palavras, né, vocês também podem estar modificando ou usando a mesma coisa, né, e eu usei esse mesmo modelinho, né, para fazer o da diretora também. Deu quase, né, gente, uma folha aí, como vocês estão vendo, né, as duas não foi, assim, uma entrevista, assim, uma coisa muito extensa, na verdade, assim, eu que tive, né, que ir argumentando, né, aumentando aqui algumas falas, né, alguns assuntos, para poder, né, dar aí praticamente uma folha. Próximo, relato da observação, da organização e supervisão. Aqui, essas informações, eu conversei com a secretária, peguei o WhatsApp dela e reformulei, tá, gente, aquelas perguntas que tem lá no plano de trabalho, porque elas é muito longa, né, muito extensa, aquelas perguntas. Então, assim, eu resumi a pergunta e mandei tudo no WhatsApp da secretária. Ela me respondeu e eu elaborei, então, tá, gente, esse texto aqui, tá? Comecei dizendo: a Escola Estadual Maria Sebastiana de Souza funciona das 7 às 11, das 13 às 17, tá? A gente foi colocando aqui tudo bem bonitinho, né? Tudo em sequência lá, conforme aquelas perguntas lá do plano de trabalho. E aqui está, tá, gente, o relatório já pronto, corrigido, tá aí para vocês usar como modelo. Daí vocês vão pausando aí, tá? E vão lendo e vai colocando as informações da escola onde vocês forem estagiar. O 5. Ata da reunião pedagógica ou administrativa. Durante os dias que eu fui lá na escola, tá, gente, não teve nenhuma reunião nem nada. Essa aqui foi uma ata fictícia que eu fiz, né? A partir de uma situação lá que eu percebi, né, que estava acontecendo ali na escola. Então, eu usei, né, aquela situação para me fazer aqui uma ata, né, como se realmente tivesse ali acontecido uma reunião para eles solucionarem o problema. O próximo, relato da observação da rotina do supervisor orientador. Aqui eu comecei dizendo: durante o estágio observei que a coordenadora fica em uma sala onde tem computadores, impressora, mesa, armários com materiais pedagógicos, cadernos, livros e folhas sulfite nas mesas. Tem seu dia, na maioria das vezes, bem corrido, né, pois a mesma dá suporte aos professores quando necessário, por exemplo, né, nas entregas dos materiais didáticos, chave das salas, problemas de ponto, dificuldades nos lançamentos dentro do portal e alunos problemáticos e etc. Essas informações, tá, gente, eu fui anotando na minha agenda, fui rabiscando lá, né, no plano de trabalho, conforme, né, eu ia observando, né, o que ia acontecendo ali no ambiente. Eu ia anotando, né, observei bem, né, o que tinha na sala, como que era a sala, né, ali onde ela ficava, onde ela frequentava, e como que era ali na rotina dela, o dia a dia, e fui descrevendo, né, aqui no relatório. Aqui eu evitei o máximo, tá, gente, ficar incomodando ela com perguntas, essas coisas. Então eu mesma ali, né, fiquei bem atenta em tudo que estava acontecendo, né, em volta da coordenadora. E agora, esse próximo aqui, tá, gente? Esse plano de ação, olha, eu confesso para vocês que me deu um trabalhão, me deu a maior dor de cabeça,
né, para eu poder entender como que faz, como é que monta, né, aí um plano de ação. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E para fazer esse plano de ação, eu escolhi um tema bem fácil, tá? Que foi a inserção da família na escola. Aí coloquei os dados, descrevi aqui a realidade, né, social ali daquela comunidade escolar, né? Falei que os alunos, né, as famílias são de classe média e baixa, que os pais trabalham como contratados, que eles moram, né, a maioria deles é de aluguel. E aqui eu disse, né, que a escola tem o objetivo de promover uma educação pública de qualidade, visando a formação integral do cidadão por meio do fortalecimento dos valores com uma consciência voltada para as questões da sustentabilidade, solidariedade, criatividade, emoção e da diversidade. Então aqui, tá, gente, eu também fui seguindo, tá, ali o orientativo, tá, do plano ali de trabalho. E eu consegui fazer, mas não foi fácil não, viu? Aí aqui na descrição, né, da situação, problema, eu coloquei, percebi que a escola, né, há uma baixa participação dos familiares no contexto escolar. Dessa forma, apresento o plano de ação que visa levar a família a maior inserção dentro da escola. O acompanhamento da família na vida escolar do aluno é de extrema importância para o seu desenvolvimento na aprendizagem. E devido, né, à correria do dia a dia, os pais responsáveis não conseguem acompanhar seus filhos na escola. E aqui, tá, eu fui bem pontual, fui bem claro no assunto, né? Falei assim de uma forma assim bem direta, tá? Não dei muitas voltas para não ficar aquela coisa muito extenso e confuso. Aqui nos objetivos, né, geral e específico, também fui bem direto, né? Falei que o objetivo geral seria levar a família a se inserir no contexto escolar para que o aluno tenha uma rede de apoio mais sólida. E o objetivo específico é melhorar a relação do aluno na escola, apoiar o processo de ensino e aprendizagem, mostrando a continuidade entre a escola e a família, tá? E assim eu fui fazendo, tá, pessoal? Fiz, na verdade, né, muitas pesquisas para me poder conseguir montar aqui esse plano de ação. A síntese do procedimento é como é que você vai, né, desenvolver, né, trabalhar aí o seu plano de ação, que na verdade é um projeto. Então, aqui eu coloquei trabalhar com filmes, palestras, né, que permitam discussão, reflexão sobre a família, desenvolver gincanas, trabalhar árvore genealógica. Então, assim, é como se fosse um passo a passo, tá, gente? Que vocês vão colocar aqui nessa síntese do procedimento. Essa síntese aqui também lembra muito, tá, gente? Quando a gente vai fazer lá o plano de aula, né? Que a gente precisa colocar, né, os recursos, né, metodologia, né, e tudo mais. Então, aqui também a gente tem que colocar os recursos, né, que a gente vai usar. Aí eu coloquei data show, caixa de som, microfone, papel pardo, cartolina, fotos, cola e tesoura. Nas considerações finais, eu fui bem pontual, bem direto. O meu plano de ação desenvolveu todas essas questões e ele pretende levar a comunidade escolar a pensar mais sobre a relevância da família, sobre sua importância no dia a dia, dentro do processo de ensino e aprendizado. A parceria família-escola sempre foi um elo importantíssimo no desenvolvimento da aprendizagem de qualquer criança ou jovem adolescente. Fui bem direto, tá, gente? Bem breve e bem claro. Relato da apresentação do plano de ação e direção escolar. Essa apresentação aqui, tá, gente, não durou muito tempo, foi bem rápido. Então, assim, eu tive que encontrar palavras, né, para me poder argumentar aqui, tá, dentro do relatório. Então, está aqui o modelinho, não vou ler, ele é bem curtinho, tá? Vocês podem pausar aí e fazer a leitura. Porque o dia a dia, né, da diretora é muito corrido, então, assim, eles não têm muito tempo para sentar e ficar ali analisando, né, de fato, assim, a fundo, se tá bom ou não. Então, assim, você mostra e eles dizem que tá ótimo, né, está bom e pronto. E daí você fica sem muito, assim, o que falar, né, sem muito argumento. Mas daí eu coloquei aqui algumas coisas, tá, gente? Eu me coloquei no lugar da diretora. Como se eu estivesse avaliando, né, aqui o meu plano de ação também, e daí encontrei palavras. Agora, a validação aqui do relatório, tá? A gente tem o modelinho dele todo em branco lá dentro do plano de trabalho, então você preenche
assina, leva para a diretora ou coordenadora assinar e carimbar. Isso depois que você terminar, tá, gente, o seu estágio. Daí você escaneia, tá, essa validação e vai no point lá e recorta e cola aqui dentro do relatório. E com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos aqui nas considerações finais. Para mim fazer, tá, gente, essas considerações, eu pesquisei na internet qual a importância, né, do estágio, né, na área da pedagogia. E daí eu fui pesquisando e fui lendo, né, vários materiais, e daí eu consegui, tá, gente, fazer aqui as minhas considerações, né? Eu disse, a docência exige conhecimento, então o estágio tem essa finalidade, permitir ao acadêmico o contato com a realidade a ser vivida profissionalmente. E o alicerce deve ser visto como uma importante fase para a sua formação. Neste sentido, é possível afirmar que é durante o estágio supervisionado que o acadêmico conecta os conhecimentos teóricos com a prática, permitindo-lhe refletir sobre a realidade que se vive e a importância de um bom trabalho tanto em sala de aula como na gestão, e assim poder se aperfeiçoar ao longo deste período. E aqui eu falei, né, sobre a importância, né, do estágio, falei, né, o que esse trabalho, né, contribuiu, né, para minha vida como a futura profissional, né, como uma futura pedagoga. Falei, né, da experiência que eu adquiri, dos conhecimentos que eu fui, né, gente, ali aprendendo, que eu fui adquirindo ali no dia a dia, durante os dias que eu estava ali fazendo o estágio. E aqui eu falei, né, de uma forma bem breve, né, o que eu aprendi ali, né, durante aqueles dias. E aí, né, agora que nós temos a referência, né, gente, bibliográfica, você já sabe como que faz. E o meu deu 2,5 folhas, porque, como eu disse para vocês, eu pesquisei muito material, eu li bastante, tá, gente, para eu poder conseguir fazer, né, esse relatório. E eu espero, tá, ter ajudado vocês. Então, se vocês gostaram, deixe o seu like, né, compartilhe, comente, né, vamos compartilhar aí com os coleguinhas. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se eu ajudei também, tá, gente, de alguma forma, deixa aqui nos comentários para mim saber, tá bom? Então, um abração para vocês e boa sorte!